Bom, está conosco agora, professor Vila, o senador Ronaldo Caiado, governador eleito de Goiás. Governador, bom dia, obrigado pela atenção e já que é a primeira vez que nos falamos depois da eleição, parabéns pela eleição. Bom dia, Tiago, bom dia, Marco Antônio Vila, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Governador, o senhor acha que, falando um pouco sobre o plano nacional, o senhor acha que a campanha presidencial já está definida? O senhor, inclusive, já declarou apoio a Jair Bolsonaro. Olha, sempre nos recomenda prudência. Agora, a tendência é cada vez maior o apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Crescente, não só aqui no Centro-Oeste, mas que eu sinto falando com meus amigos em outras regiões do país, mesmo no Nordeste brasileiro, a curva é ascendente. Eu acredito que ele terá acima de 60% dos votos válidos. Governador, bom dia, Marco Antônio Vila. Governador, deixa eu perguntar uma questão. Hoje o senhor dá uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo e diz, há um destaque, Ministério de Bolsonaro não pode ter fanfarrões. O que o senhor quis dizer com isso? Claro, eu sei que o senhor não quer nenhum fanfarrão, mas o senhor, por favor, explicar um pouquinho mais essa ideia. Sabe o que é, Marco Antônio Vila? É porque está sendo dada a ele, chegando ao governo, uma oportunidade que nenhum presidente na história da República teve, que é de poder ter uma eleição sem nenhuma vinculação ou nenhuma dependência ou nenhuma divisão do poder. Então, o que ele precisa é de ter ministros que falem com competência, com independência moral e intelectual em cada pasta. E não ministros que são indicados muitas vezes sem sequer o Brasil conhecer o nome que lá está, que tem um objetivo único de atender às necessidades financeiras de partidos políticos ou de alguns padrinhos que o indicam. Então, esta oportunidade dá a ele uma nova dimensão para o governo. O governo não fica sequestrado, tá certo, por corporações, por partidos, tá certo? E aí sim, ele tem essa liberdade toda de buscar o que existe de melhor em cada uma das áreas. Ou seja, ele fazendo um ministério reconhecido, com nomes respeitados, você pode saber que ele vai mudar e muito o perfil, não só administrativo, mas a perspectiva do Brasil realmente voltar a ter interesse da parte de investimentos. Governador Caiado, como o senhor é um homem da área, acho que cabe bem a pergunta ao senhor. O senhor é favorável à fusão do Ministério da Agricultura com o da Reforma Agrária e com o do Meio Ambiente? Olha, você sabe que cada um tem o seu método de governo, né? Tem a sua reforma administrativa. São 3 áreas em que, ultimamente, no Brasil, alguns países do mundo, você tem isso. Por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, você tem a fusão da agricultura com o meio ambiente. Eu não as vejo incompatíveis, tá certo? Agora, o que eu entendo é que, ao se ter isso, nós temos que analisar o que nós teremos orçamentariamente para poder atender uma demanda que é muito forte e que nós precisamos dar uma atenção especial a cada uma delas. Primeiro, porque precisamos de respeitar aquilo que foi feito e mostrar para o Brasil que simplesmente favelizaram o campo com assentamentos sem ser dada a eles sequer uma infraestrutura mínima. Isso tem que ser mostrado para o Brasil. São bilhões e bilhões que foram desviados e que a maioria dos assentamentos não tem sequer energia elétrica. E aí cito o meu estado, tá certo? Como tantos outros estados do Brasil. Então, foi um grande engodo e uma utilização da boa-fé, utilizar a boa-fé de pequenos agricultores ou pessoas que iriam se assentar para serem jogados aí no campo sem a menor capacidade de produtividade. Em relação específica ao meio ambiente, elas não são conflitantes de maneira alguma. Elas, cada vez mais, elas têm que trabalhar unidas e com pensamento focado. Agora, é importante que quem for assumir esse ministério
ele tenha uma capacidade de argumentar e de mostrar, e não transformar uma união de dois ministérios numa queda de braço e que amanhã cada vez mais cria uma polêmica, tá certo, que estaria diminuindo a importância do meio ambiente. O setor rural hoje sabe conscientemente o que é necessário, a recuperação nossas bacias hídricas, como também dos nossos rios. Isso é fundamental diante de um momento que o Brasil todo vive de escassez de água. Quer dizer, o que se chove é normalmente o que se chovia há 30, 40, 50 anos atrás, só que hoje nós não temos ainda a capacidade de preservar os nossos rios com o mesmo volume de água que nós tínhamos anteriormente. Então é uma política longa, muito bem trabalhada, que não tem nenhuma incongruência. Mas num primeiro momento, talvez para não criar um clima muito mais de embate e de uma discussão ideológica, eu realmente manteria essas funções separadas. Talvez o INCRA vinculado a alguma área específica do planejamento, tá certo? Mas o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura podendo trabalhar paralelamente, mas sem a fusão de imediato. Governador, essa é a minha opinião. Pois não. Só mais uma questão. O senhor está deixando agora o Senado, depois de muitos anos trabalhando no Congresso Nacional, o senhor conhece bem o Congresso. De que maneira o senhor espera a relação do Executivo com esse Congresso que foi eleito nas urnas no primeiro turno? O senhor acha que, eventualmente, num governo de Jair Bolsonaro, ele terá facilidade para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, ou vai ter dificuldade, independente também de se o vencedor for Fernando Haddad? Eu diria a você que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu diria a você que ele terá, sim, uma facilidade muito maior, porque ele tem credenciais hoje. Ele vai chegar com a votação forte, capaz de poder credenciá-lo neste momento a apresentar essas reformas. Não seria apenas a reforma da Previdência, teria também a reforma do Estado brasileiro. Eu acho que ele tem que dar o bom exemplo, e o bom exemplo o governante dá cortando na carne, diminuindo a estrutura do Estado, e aí sim ele se sente credenciado para poder se dirigir à população, mostrar, levar a público, conversar com a população, se necessário, todo dia em cadeia nacional, para que todos os dados sejam explicitados corretamente, para que a tese do achismo ou da ideologia não prevaleça sobre dados técnicos da realidade que vive o país. E acredito que aí sim ele terá uma facilidade. Fez uma bancada forte, tá certo? Os demais partidos não tem por que fazer oposição a uma reforma que todos nós sabemos da sua necessidade, e ele tem a credencial que é o apoio popular para implantá-las e aprová-las. Eu vejo como aquilo que eu disse, não só por ser um candidato sem vínculos e sem obrigações de dividir governo com quem quer que seja, com todas as credenciais de fazer um bom ministério, como também de apresentar as propostas imediatamente chegando ao governo. Governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado do DEM, mais uma vez, governador, obrigado pela atenção, pela gentileza, até a próxima. Muito obrigado, Thiago, ao Marco Antônio Villa e a todos os ouvintes da Jovem Pan.